A Estação Espacial Internacional, a apenas 400 quilômetros de altitude, é o posto avançado do homem no espaço. Se quisermos ir além da Lua, será esta estrutura feita pelo homem que nos ajudará a chegar lá. 16 nações de várias partes do mundo se uniram para construir os elementos necessários à conclusão desse posto avançado cósmico. Um aspecto histórico importante é que a estação espacial foi a primeira do mundo a sair do planeta permanentemente. Esta parte é internacional mesmo. Uma estação americana de robótica dentro de um acoplador europeu, operando um braço canadense. Uma das coisas que o braço vai fazer é recolher o veículo japonês de transferência que vai fornecer a logística para a estação. Depois de um gasto estimado em 60 bilhões de dólares e atrasos no cronograma, as equipes trabalham contra o tempo para aprontar os componentes essenciais da estação espacial antes do lançamento. Somente com o ônibus espacial da NASA viajando regularmente, será possível concluir a maior estrutura jamais construída no espaço. Superprojetos. Pesando mais de 180 mil quilos, a Estação Espacial Internacional gira na órbita da Terra a cada 92 minutos. Enquanto ela se desloca a mais de 28 mil quilômetros por hora, engenheiros e astronautas de 4 continentes ocupam-se de construir um centro de pesquisas incomparável. O Laboratório Columbus está em construção na Alemanha. O Nó 3 e a cúpula de observações estão sendo construídos na Itália. O módulo japonês de pesquisa e as estruturas treliçadas estão quase concluídos no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O ônibus espacial é a única maneira de transportar equipamento pesado para a Estação Espacial Internacional, também chamada de ISS. É necessário que o ônibus viaje com a maior frequência possível. Eileen, nossa espera terminou. Em nome de milhões de pessoas que acreditam em nosso trabalho, boa sorte, vá com Deus e divirta-se. Agradecemos a toda a equipe do solo. A tripulação está pronta para o lançamento. Faltam 10 segundos para ligar o motor principal. 7, 6, 5, 3 motores ligados. 3, 2, 1... E lá vai o ônibus espacial Discovery iniciando uma nova jornada até a Lua, Marte e mais além. A comandante Eileen Collins confirma que o Discovery está em curso até a Estação Espacial Internacional. Os foguetes propulsores serão desconectados. O Discovery está desconectando o tanque de combustível externo. O destino da nave é a Estação Espacial Internacional. Nós, da equipe de lançamento, estamos contentes porque os Estados Unidos retomaram os voos espaciais tripulados. A tarefa de fornecer a aparelhagem e a técnica de construção da ISS está dividida entre especialistas aeroespaciais e cientistas de vários países. Alguns dedicaram toda a sua carreira para realizar a Estação Espacial Internacional. A mão de obra combinada para a construção, lançamento e montagem da estação no espaço representa o maior projeto de construção da história. Será que eles conseguirão transportar a aparelhagem e o equipamento necessários para concluir a estação espacial em segurança? E qual será o custo? Foi em 1º de fevereiro de 2003 que o programa de ônibus espaciais sofreu um retrocesso trágico. Olha só, o que será? Estamos sentindo a força G agir no corpo. É incrível, a claridade está forte. Houston para Columbia, recebemos suas últimas mensagens, menos a última. Câmbio. A comunicação com o Columbia se perdeu por volta das 8 da manhã, cerca de 10 minutos atrás.
O diretor de voo, Leroy Ken, está instruindo os controladores para interromperem o procedimento de emergência e seguirem novas instruções. Após a tragédia, a frota de ônibus espaciais permaneceria em terra por tempo indeterminado, colocando em dúvida o destino da estação espacial. Tentar colocar um ônibus espacial em órbita depois do acidente e das mortes demanda o trabalho de muita gente e muita coragem também. Depois do lançamento ocorrer conforme o previsto, o controle da missão se deparou com uma realidade assustadora. O isolamento de espuma se desprendeu do tanque de combustível. Ninguém sabe qual é a gravidade da avaria e nem se a tripulação conseguirá voltar a salvo para casa. Este é o início de um procedimento de 90 minutos que vai gerar uma imagem dinâmica da nave através de uma câmera de infravermelho para checar se o nariz da espaçonave não foi avariado durante a subida de 8 minutos e meio do Discovery para a órbita. Eu aposto que vários diretores de voo ficaram satisfeitos com os dados em 3D e não querem mais trabalhar sem eles. A avaria foi captada pela câmera laser, então, entre tantas preocupações, aquela avaria foi mostrada. E sem termos pensado muito em como obter os dados, a lição é sempre nos prepararmos para imprevistos. Sempre que quiserem procurar uma falha, vão olhar na LCS. A câmera a laser da Neptec é conectada a um braço robótico que manobra em torno da espaçonave avariada. O rastreamento foi um sucesso e a avaria foi localizada. A equipe descobriu que algumas pastilhas do isolamento térmico que protegem a nave do calor durante a reentrada na atmosfera foram deslocadas no lançamento. Montreal, Canadá. Agência Espacial Canadense. É engraçado porque trabalho com o Ian Christie há mais de 10 anos. Ele me ajudou no primeiro voo e eu acompanhei o desenvolvimento das câmeras a laser, que evoluíram e tornaram o voo do Discovery possível. Esse pessoal devia se orgulhar da criatividade e das invenções. Chris Hadfield sabe tudo sobre operação de braços mecânicos. Ele é chefe de robótica para os astronautas da NASA e responsável pelo irmão mais velho do braço da nave, o Canadarm2. Fixado permanentemente na estação espacial, o Canadarm2 pesa 1.800 quilos e mede 17,5 metros, tendo capacidade de mover massas superiores a 100 mil quilos. Quando os componentes principais da estação chegarem ao espaço, caberá ao Canadarm2 posicioná-los, uma tarefa que requer preparação e treino minuciosos. Depois de agarrar, o braço da nave vai soltar a carga. Vamos simular um transporte de carga. E nós vamos... Quer dizer, você vai precisar engatá-la à estação. Então eu vou mexer na peça de número 3. E a outra ponta vai ficar perto do braço, então vai ser fácil o engate. Está ao alcance dele. Algum astronauta caminhando no espaço vai dar orientação? Nessa hora, não. Então só depende da robótica. As pessoas não percebem que, apesar da microgravidade, os objetos têm muita massa. É necessário muita força para movê-los e, da mesma forma, para parar o movimento. É uma força fora do alcance humano. Movimentar um objeto de 20 mil quilos no espaço é como sentar no cais e puxar um barco com uma corda. Apesar de pesado, o barco se move, mas se acelerar, pode até terminar esmagando a perna da pessoa no cais.
Enquanto o ônibus espacial Discovery aguarda os reparos na Terra, os principais componentes continuam sendo concluídos e preparados para o lançamento. O homem que coordena os diversos projetos em sua própria casa na Holanda é Alan Tiketto. Ele é responsável pelas obras do módulo Columbus na Alemanha, do No-3 na Itália e da cúpula de observação no Centro Espacial Kennedy na Flórida. Na Holanda, ele também se encarrega do desenvolvimento de projeto do ATV, o veículo automatizado de transferência da Agência Espacial Europeia. O ATV é uma nave sem tripulação que será responsável pelo abastecimento da Estação Espacial Internacional, fornecendo aos astronautas tudo o que precisam para sobreviver no espaço. Este ATV vai carregar a maior parte das 20 toneladas de suprimentos até vocês. É a nave espacial mais complicada da Europa. Tem milhões de códigos e parece uma mistura de nave tripulada com satélite artificial. Um veículo complicadíssimo. Pode ser uma nave complicada, mas do outro lado do Atlântico, no Centro Espacial Kennedy, a complicação é com o próprio espaço, que simplesmente acabou. Até o lançamento da aparelhagem, a limitação de espaço no chão do prédio vai ser um problema sério. Quando for confirmado o lançamento das treliças e o prédio começar a esvaziar, poderemos planejar melhor onde acomodar os módulos pressurizados e outras instalações externas. Bilhões de dólares em equipamentos estão à espera da decisão sobre o ônibus espacial. Estão no chão do compartimento de carga do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida, na fábrica da Alenia, em Turim, na Itália, e no setor de transportes da EADIS, em Bremen, na Alemanha. O módulo Columbus é um laboratório com capacidade para 10 pessoas, de 4,5 metros de comprimento. Quando estiver pronto, os astronautas poderão executar milhares de experimentos dentro dele no espaço sem gravidade. Mas existe um grande problema. Os fios enviados pelos Estados Unidos são incompatíveis com os conectores da Alemanha, causando um enorme atraso. Okay, dann werden wir das mal so in die Planung aufnehmen und dann mal sehen, wie es aussieht. Dankeschön. O No-3 foi projetado para levar o sistema de suporte à vida até a ISS. O No-3 também servirá como plataforma de apoio para as novas estruturas cruciais para o crescimento da Estação Espacial Internacional. Mas como o módulo Columbus não poderá ir a lugar nenhum até que o trabalho esteja terminado. Como vai a fornalha? Bem, estamos com duas atividades. A primeira é checar o problema encontrado ontem. Na trave do leme. E depois vamos instalar a válvula EMV. Então, durante a noite, o braço vai estar instalado. Sim, sem problemas. Isso é bom. Hoje os outros 2 turnos vão continuar? Sim, nós vamos pulverizar, colocar o revestimento e pulverizar de novo. Quando resolvermos o problema, tudo vai voltar ao normal. Ainda bem. Certo. Na Itália, a equipe do No-3 está voltando ao ritmo normal. Mas na Alemanha, a equipe do módulos Columbus está sentindo a pressão. O chefe da engenharia de sistemas, Rüdiger Kletzik, e o gerente de projeto, Günther Brandt, estão atrasados. Uma conferência telefônica foi agendada para dar satisfações a Bernardo Patti, gerente de projeto da Columbus na Agência Espacial Europeia.
Atrasamos 9 semanas na reintegração do Columbus e atrasamos mais 2 semanas na integração da carga útil. Então foram 11 semanas de atraso no total. Mas se servir para aprendermos a não atrasar mais, tudo bem. Se não aprendermos a lição, que é retomar o controle e esperar que tudo funcione, o atraso vai aumentar. Sei que o ônibus espacial está em terra e tudo mais, mas não me interessa. Vocês conhecem as nossas diretrizes. Bernardo, eu concordo com você. Mas isso não resolve nada. Nesse momento, Burkhard Schmidt e Paolo estão estudando juntos o cronograma para saber como retomar as atividades dentro do prazo. Cabo Canaveral, Flórida. Uma das primeiras peças de aparelhagem destinadas à estação espacial quando o ônibus voltar a voar será a estrutura integrada de treliça de 90 metros. O suporte central da ISS vai sustentar uma extensão de 43 mil metros quadrados de painéis solares que fornecerão aos seus habitantes até 110 kW de energia. A plataforma externa de armazenamento está cheia de aparelhos, que serão instalados na estação. Durante as futuras missões espaciais, quando componentes grandes da estrutura treliçada forem levados até a estação espacial, sua capacidade elétrica vai se expandir e ela estará preparada para receber os módulos internacionais, como o Laboratório Científico Europeu Columbus e o módulo japonês Kibo. Os gerentes da Boeing, David Beatty e Charles Hardson, inspecionam o trabalho de montagem final dos componentes da estação espacial na unidade de processamento no Centro Espacial Kennedy. Na linha 42, instalação de suportes de teste na treliça. Foi feita hoje de manhã. Sob o comando de Jim Daniel, a equipe de alçamento vai usar um guindaste de 12 toneladas para alçar a treliça numa posição que permita inserir o suporte novo. É uma tarefa delicada que exige precisão, cuidado e muita mão de obra. É uma modificação importante que vai permitir mais conexões experimentais na treliça. A carga útil é de quase 2 toneladas. Vamos aplicar selante no gancho, mas não vamos fazer metrologia. O objetivo é erguer a apenas 30 centímetros para instalar os suportes de teste. Vai ser do lado sul. Vamos fazer uma inspeção de treino, limpar os pinos, colocar no lugar, fechar as tampas e restaurar o selante. John, subi para 2. John, reduzir para 4. Enquanto as equipes na Terra trabalham 3 turnos por dia para que os equipamentos possam ser transportados no espaço, consertar o Discovery é fundamental. Houston, querem que a gente insista ou suspenda tudo? Vocês mandam. Mas trabalhar e viver no espaço tem suas próprias regras. Acontecem coisas ao corpo humano no espaço. Parece um simulador acelerado. Os ossos desmineralizam de repente. Eu me sentia com 75 anos. Parecia um episódio de Jornada nas Estrelas. Envelheci de repente e tive osteoporose. Acontece rápido quando estou no espaço. Na Terra, tudo volta ao normal. Ainda não entendemos esse mecanismo. Este é um ótimo laboratório. Trazemos pessoas e animais para estudarmos. E quem sabe descobrimos as causas da osteoporose e um tratamento. Somente no espaço podemos fazer esse tipo de estudo, que é impossível na superfície da Terra. Os ônibus espaciais serão aposentados em 2010 por determinação do presidente dos Estados Unidos. E serão substituídos por naves não tripuladas como o veículo automatizado de transferência. É um sistema de acoplamento que os russos usaram durante muitos anos.
Bastante confiável e resistente. Estamos satisfeitos de usá-lo no ATV. No final da missão, quando o ATV volta à Terra, ele queima na atmosfera, não é mesmo? Todo o lixo gerado em órbita é transferido ao ATV para ser queimado, evitando o acúmulo de dejetos na estação. Então, o próximo passo é fazer um veículo que não queima para eu poder voltar à Terra. A nave espacial tripulada com maior tempo de serviço do mundo é a Soyuz. 3, 2, 1. Ignição e decolagem. O foguete Soyuz começa a primeira expedição à Estação Espacial Internacional, dando o primeiro passo para a presença permanente dos humanos no espaço. Depois do desastre do ônibus espacial Columbia em 2003, a única ligação entre a Terra e a estação espacial foi a nave Soyuz. Aguardando contato. A função do Soyuz era transportar tripulações substitutas. Também era o veículo de escape emergencial para os habitantes da estação espacial e apenas saía da Terra quando outro chegava para substituí-lo. Ao lado do foguete Soyuz, existe a espaçonave de carga Progress, não tripulada. Nos últimos 2 anos e meio, a Progress transportou todos os suprimentos de sobrevivência necessários para a estação espacial em seu isolamento. A única coisa que não pôde transportar são os nós e módulos necessários para concluir a ISS. Esse transporte só pode ser feito pelo ônibus espacial da NASA. Enquanto parceiros internacionais do mundo todo preparam a aparelhagem indispensável à estação espacial, os astronautas Steve Robinson e Soichi Noguchi partem para a imensidão do espaço, dando início à sua própria e importante tarefa: avaliar em primeira mão as avarias no ônibus espacial Discovery. Tudo bem? Vamos nessa. Podemos ir. Agosto de 2005. O futuro da estação espacial está ameaçado. As agências espaciais do mundo todo já não têm certeza se algum dia seu equipamento poderá ser transportado ao espaço. Depois de localizar as avarias no Discovery, os astronautas Steve Robinson e Soichi Noguchi precisam consertar os defeitos. Boa visão de Soichi Noguchi na ponta do Canadá ARM-2, que está sendo operado por Wendy Lawrence. Ela está manobrando em direção ao novo giroscópio de controle, perto da antepara de ré na plataforma de cargas do Discovery. Enquanto Steve Robinson e Soichi Noguchi trabalham na imensidão escura do espaço, seus colegas astronautas Thomas Reiter e Dan Tunney cumprem seu expediente na piscina do Laboratório de Flutuação Neutra. Com mais de 60 metros de comprimento e 12 de profundidade, esta piscina demora 1 mês para encher e contém réplicas perfeitas dos componentes da estação espacial. Simula caminhadas no espaço da forma mais semelhante possível no planeta. Também serve para os astronautas treinarem e praticarem as difíceis tarefas de manutenção na réplica debaixo de mais de 20 milhões de litros d'água. Bom dia. Hoje vamos fazer o treinamento com o Thomas Reiter e o Dan Tunney, simulando uma tarefa de limpeza em atividade veicular externa, para criar familiaridade com esse tipo de tarefa. O principal é se acostumar com os umbilicais. Se conseguirem ir além disso, já é lucro. O mais difícil é se acostumar com a válvula na boca, que às vezes sai um pouco do lugar, mas você pode reacomodar a válvula. Eu gostaria de ter levado os meus óculos. As coisas parecem menores. Não é porque a visão deteriore, é porque os nossos braços parecem mais curtos. É assim mesmo. O astronauta Dan Tunney treina com o veterano Thomas Reiter.
Thomas foi escalado para ser um dos próximos astronautas a viver e trabalhar na estação espacial. Para cada hora de caminhada espacial, correspondem 7 horas de treino na piscina em Houston. Os alarmes foram desligados. Entendido, sem alarmes. Tenham um bom dia e uma boa prova. Ficarei na escuta. Dan e Thomas, não se esqueçam de usar a linha descendente para afundar. Tomem cuidado para manter os ouvidos desobstruídos. Fez o giro de 90 graus? Pode inserir o pino na trava do braço. Chris, você pode olhar para a janela do laboratório. A imagem do vídeo está incrível. Eu estou vendo pela janela, mas também tem alguns reflexos de nuvens no vidro. A grande diferença entre o trabalho no espaço e o treinamento submerso na piscina é que, mesmo flutuando na água, você sente o seu peso dentro do traje. No espaço, nem você nem o traje tem peso. Dá a impressão de que você é uma bolinha de ping-pong dentro de uma gaiola. É uma sensação estranhíssima. Amsterdã, Holanda. Alan Tichetto tem 2 assuntos urgentes para tratar. A correção dos inúmeros atrasos no Laboratório Columbus em andamento em Bremen, na Alemanha, e mais perto de casa, os testes preparatórios da estrutura de painéis solares do ATV na Holanda. Acho melhor não esperar. Jeff, você vai cuidar do teste hoje de manhã, porque eu tenho uma reunião às 10h30 que eu não posso adiar. Mas vá em frente sem mim. Eu apareço assim que for possível. O teste que será executado no bilionário ATV é para assegurar que os painéis solares serão posicionados corretamente. Existem preocupações sérias com o sistema de suportes. Especialistas da França e da Alemanha viajaram até a Holanda para se juntarem à equipe. O conjunto de painéis solares fornecerá energia ao ATV em sua jornada para abastecer a estação. A última parte é necessária. Você soube que o voo do ônibus espacial foi adiado? 3 de março? É. Isso é problemático para a gente. O Columbus e os outros módulos não param de atrasar. Os cientistas estão chateados porque não conseguem trabalhar como queriam. Tomara que a NASA resolva os problemas e consiga lançar o ônibus espacial, porque esse voo é necessário. Quanto mais demorar, mais o ATV é necessário. Still, the longer it's on the ground, the more the ATV is necessary. É isso que os cientistas do mundo todo estão esperando. O lançamento dos sofisticados módulos de pesquisa, como o módulo experimental japonês. É o laboratório espacial mais avançado da história. A característica mais importante do projeto da nave é um convés exposto que pesa mais de 4.000 quilos. Nele será possível realizar experimentos no vácuo espacial usando um braço robótico de 12 metros de comprimento manejado pelos astronautas. Foi batizado de Kibo, que em japonês significa esperança. A grande esperança é que depois de 10 anos de desenvolvimento e 2 anos de espera na NASA, ele finalmente será lançado ao espaço. E se tudo der certo, será daqui que o módulo Columbus entrará em contato com a Terra. Na Alemanha, continua a discussão sobre a discrepância entre o tamanho europeu e norte-americano. O problema está causando atrasos que podem comprometer a conclusão do Columbus.
É possível adaptar os cabos americanos aos pinos europeus. Correto. Apesar que o tamanho de AWD é o mesmo. A especificação é a mesma, mas a resistência é tão grande que precisamos desenvolver um método para adaptar dentro do pino. O método é inserir cabos finos para fazer um calçamento e depois soldar. Então amanhã daremos satisfações. Acho que sim. Para explicar o atraso. Acho que sim. Podemos nos comprometer a fazer o próximo teste. Sim, mas não podemos fazer concessões com a qualidade. Por isso, precisamos dos reparos. Como eu disse, vamos fazer os testes de adaptação do pino. Mas, se não der certo, não podemos aceitá-los. Amanhã diremos a eles que o problema foi resolvido. Sim. Pedimos desculpas pelo atraso e você também. O que digo a eles? E às vezes o material está fora da especificação, e isso é um problema. Que droga não seguirem o padrão, não é? Eles não seguiram. Um dia a gente ensina os americanos a fazerem tudo direito. Centro Espacial Kennedy, Flórida. Enquanto isso, no Centro Espacial Kennedy, o trabalho de inserção do suporte da treliça está quase concluído. Reduzindo para 4. Os engates estão frouxos. Desengatem. Lily, o peso é de 4.000? 4.010. Entendido. 4.010. Nós posicionamos a asa de voo. Também adiantamos o alçamento do elemento de carga S5 para instalar o suporte. Um grupo de fornecedores vai fazer uma visita na semana que vem para trabalhar no P5 e S5. Ainda falta terminar o suporte do S5. O alçamento vai continuar. Já? É. Talvez dê para checar no monitor. Vamos ver. Acho que é 47. VAB, administrador. É. É isso aí. Hoje, o alçamento é só para instalar o suporte. Depois que o mecanismo dentro do pino estiver expandido, vamos remover o suporte. Por hoje é só, deu tudo certo. O movimento precisa ser mais lento. Enquanto a estação espacial continua em sua jornada de 250 milhões de quilômetros por dia, às vezes poucos metros em terra representam uma grande dificuldade. O veículo de carga ATV está sendo posicionado para o teste. Mantenha o suporte na posição. Parem! Para alcançar este estágio, quase 150 especialistas aeroespaciais internacionais analisaram mais de 50 mil páginas de documentação técnica antes de aprovar o projeto. Possiamo fare poi... Conferido, está tudo bem. Obrigado. Enquanto isso, na Alemanha, o gerente de programação do Columbus, Günther Brandt, está numa conferência telefônica para atualizar Alan Tirketo. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Günther. Eu quero dar um retorno sobre os problemas que nós tivemos na produção dos equipamentos. Eu acho que eu já mencionei a discrepância idiota que existe entre os cabos americanos e os pinos europeus. Já fizemos vários testes e agora o processo está normalizado. Nós continuamos fazendo adaptações nos pinos e ontem nós verificamos a situação. Já podemos nos comprometer em agendar os testes para o dia 14. Eu não estou tão preocupado com o que causou esse escorregão, Günther. O que me preocupa é o atraso no cronograma. A gente precisa ter certeza que o serviço elétrico da aparelhagem esteja pronto para o lançamento até o fim do ano. O que eu preciso de vocês é a confirmação de que vão trabalhar para que isso possa acontecer. Na Itália, acontece outro retrocesso. O nó 3 é interrompido quando a fita que segurava o protetor térmico começa a se soltar. Um
Um problema tão simples em terra poderia causar uma catástrofe em órbita. Se isso ficar solto, pode ser perigoso para as pessoas dentro dele. Estas peças são cruciais para o nó operar, principalmente se o nó não estiver motorizado em órbita durante a transferência para o convés da estação. Serve para prevenir congelamento e condensação. Em seguida, eles precisam instalar uma válvula indispensável para igualar a pressão entre o ônibus espacial e o nó 3. Esta válvula permite igualar a pressão antes de abrir a porta do lado interno ou externo. E também permite a troca do próprio ar, porque existe uma ligação. Quando abrirem a porta, terão acesso ao ônibus espacial. Além da corrida para concluir os nós e módulos em tempo, a equipe também enfrenta o desafio de coordenar o transporte entre os variados projetos que transpõem fronteiras internacionais. O valor é alto, a gente precisa trabalhar em conjunto e depois despachar de volta com a configuração nova. Eu entendo e concordo. Acho que daria certo, mas não sou especialista em exportação. E não sei quantas leis eu corro risco de violar. Não é fácil mudar as coisas, porque dependeríamos das organizações governamentais. Centro Espacial Kennedy, Flórida. Enquanto flutua nas temperaturas gélidas do espaço, a ISS necessita de proteção contra as intempéries. No Centro Espacial Kennedy, uma equipe de costureiros emenda mantas térmicas que cobrirão cada pedacinho da estrutura. Para modelar as mantas que precisavam de modificações, eles não quiseram removê-las. Querem que fiquem na estação. Então a gente precisa ir até lá para consertar. Por isso a costura à mão vem a calhar. Numa missão em 2001, Dan Tunney e Linda Godwin aplicaram mantas isolantes em torno de motores solares vulneráveis. 4 anos depois, Steve Robinson está prestes a empreender a caminhada espacial mais importante da história recente da NASA, na tentativa de localizar e remover o componente do Discovery que se soltou durante o lançamento. Esta é a visão do Steve. A gente precisa sacudir a cabeça lá em cima para se concentrar na tarefa, porque a paisagem rouba a nossa atenção. É irresistível. A coisa mais linda que existe, mas a gente precisa limpar a mente e se concentrar no conserto da nave. Eles são treinados para se concentrar na tarefa em vez de olhar para o planeta Terra? Foi a minha maior surpresa. Eu me concentrava muito no treinamento na piscina, mas lá no alto eu precisei parar um minuto e prestigiar o planeta. Eu não podia ignorar toda aquela beleza. É fundamental que a pessoa que opere o braço robótico faça movimentos firmes e uniformes. Senão podem acontecer oscilações. E pode ficar balançando para frente e para trás. É, principalmente se houver uma pessoa na outra ponta, que também pode induzir oscilações no braço robótico. É muito importante ter firmeza nos controles. Igual uma minhoca no anzol. Steve Robinson reparou um componente solto no bojo do ônibus espacial. E para o alívio geral, foi um procedimento simples. Você está fixo, pode ir. Já segurei e estou puxando. Saiu fácil. Já puxou? Muito bem. Positivo. O que pode ter causado a soltura dessa peça? É um grande mistério, porque existem milhares de peças iguais e só 2 se soltaram. Quando Steve estava no espaço, ele puxou as peças como se tirasse uma carta de um envelope.
Não sabemos por que se soltaram. A grande dúvida é, será que a gente teria entrado na atmosfera em segurança com as duas peças soltas no bojo da nave? Provavelmente sim. Mas depois da tragédia do Columbia, provavelmente não é uma boa resposta. O Steve toca guitarra na mesma banda que eu. Por isso, a gente confia na habilidade manual dele em tarefas desse tipo. Para ele parecia tão simples. Acabou sendo simples mesmo. Foi um grande alívio para todo mundo, porque se ele precisasse serrar, não seria nada elegante. Mas ele demonstrou que com muito trabalho e planejamento, dá para transformar uma coisa que já foi impossível em outra coisa simples e direta. Com o componente removido, a NASA deu sinal verde para o retorno da nave. Esse voo é tão importante. Pelo sonho de voltar à Lua e pela oportunidade de chegar até Marte, tudo vale a pena. Sabemos que existem riscos, mas se não tentarmos, nunca vamos superar os riscos. Steve Robinson removeu com sucesso o componente avariado e o controle da missão deu sinal verde para o retorno do ônibus espacial ao planeta Terra. Isso é muito bom. Houston, prosseguindo com a separação física. A jornada de 9,3 milhões de quilômetros e 2 semanas de duração está quase terminada. Tudo que a NASA e seus parceiros internacionais esperavam era uma missão segura do ônibus espacial para o projeto da estação retomar seu ritmo. O trem de pouso acionado e o Discovery chegou. Com o ônibus espacial a salvo em casa, resta aguardar o futuro da Estação Espacial Internacional. Frank, eu quero mostrar para você um elemento chamado cúpula. É a única parte da estação projetada especialmente para astronautas. Que legal! Outras áreas são projetadas para cientistas e para abrigar equipamentos, mas a cúpula é só para os astronautas e sua janela para o mundo. A parte do veículo projetada exclusivamente para os astronautas, para que vocês possam ver a Mãe Terra. Também vamos controlar o braço robótico de dentro da cúpula, eu acho. É, a estação de trabalho de robótica fica aí dentro. E a decoração também vai ficar bonita. É verdade. O projeto era para ser uma Ferrari com o custo de um Ford, mas virou um Ford com o custo de Ferrari. Meu pai trabalhou na Apollo. Ele inspecionou o módulo. Quando fizemos Apollo, todos tinham entre 25 e 28 anos, cabelo curto, sem barba. Eram estudiosos. Tudo era diferente. Não é? Que dia, hein? Um dia típico, mas deu certo. É o que queremos todo dia. Eu tenho ótimas lembranças desse trabalho. Muito do que eu fiz já está na estação espacial. Eu sempre tento ver a estação quando está visível no céu. Eu gosto de acordar bem cedo para ver a estação espacial passando, porque o meu trabalho está lá em cima. Estamos todos orgulhosos. Acho que a experiência valeu a pena. Usar o nosso conhecimento para aprender sobre o ônibus espacial foi uma contribuição importante que deixou marcas. A gente chama o pessoal que fabrica o equipamento, chama o pessoal que vai voar. Todo mundo se senta, lado a lado, para virar a garrafa de uma só vez. Esta parte é internacional mesmo. Uma estação americana de robótica dentro de um acoplador europeu, operando um braço canadense. Uma das coisas que o braço vai fazer é recolher o veículo japonês de transferência que vai fornecer a logística para a estação. É um ambiente multicultural. É mesmo. Estamos no início da exploração espacial. Acha um corriqueiro, mas na história do programa espacial americano foram apenas 145 lançamentos tripulados.
é só o começo. No espaço, ainda estamos tentando diferenciar o certo do errado. Isso funciona? Aquilo não funciona. Quando se constrói uma nave espacial, uma estação espacial, é preciso um lugar para se fazer testes. Sem esse lugar, só poderíamos especular sobre quando sairemos da Terra. Versão brasileira Vox Mundi. De carga S5 para instalar o suporte. Um grupo de fornecedores vai fazer uma visita na semana que vem para trabalhar no P5 e S5. Ainda falta terminar o suporte do S5. O alçamento vai continuar. Já? É. Talvez dê para checar no monitor. Vamos ver. Acho que é 47. VAB, administrador. É. É isso aí. Hoje, o alçamento é só para instalar o suporte. Depois que o mecanismo dentro do pino estiver expandido, vamos remover o suporte. Por hoje é só, deu tudo certo. O movimento precisa ser mais lento. Enquanto a estação espacial continua em sua jornada de 250 milhões de quilômetros por dia, às vezes poucos metros em terra representam uma grande dificuldade. O veículo de carga ATV está sendo posicionado para o teste. Mantenha o suporte na posição. Parem! Para alcançar este estágio, quase 150 especialistas aeroespaciais internacionais analisaram mais de 50 mil páginas de documentação técnica antes de aprovar o projeto. Possiamo fare poi... Conferido, está tudo bem. Obrigado. Enquanto isso, na Alemanha, o gerente de programação do Columbus, Günther Brandt, está numa conferência telefônica para atualizar Alan Tirkettle. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Günther. Eu quero dar um retorno sobre os problemas que nós tivemos na produção dos equipamentos. Eu acho que eu já mencionei a discrepância idiota que existe entre os cabos americanos e os pinos europeus. Já fizemos vários testes e agora o processo está normalizado. Nós continuamos fazendo adaptações nos pinos e ontem nós verificamos a situação. Já podemos nos comprometer em agendar os testes para o dia 14. Eu não estou tão preocupado com o que causou esse escorregão, Günther. O que me preocupa é o atraso no cronograma. A gente precisa ter certeza que o serviço elétrico da aparelhagem esteja pronto para o lançamento até o fim do ano. O que eu preciso de vocês é a confirmação de que vão trabalhar para que isso possa acontecer. Na Itália, acontece outro elegante, mas ele demonstrou que com muito trabalho e planejamento dá para transformar uma coisa que já foi impossível em outra coisa simples e direta. Com o componente removido, a NASA deu sinal verde para o retorno da nave. Esse voo é tão importante. Pelo sonho de voltar à Lua e pela oportunidade de chegar até Marte, tudo vale a pena. Sabemos que existem riscos, mas se não tentarmos, nunca vamos superar os riscos. Steve Robinson removeu com sucesso o componente avariado e o controle da missão deu sinal verde para o retorno do ônibus espacial ao planeta Terra. Isso é muito bom.
Houston, prosseguindo com a separação física. A jornada de 9,3 milhões de quilômetros e 2 semanas de duração está quase terminada. Tudo que a NASA e seus parceiros internacionais esperavam era uma missão segura do ônibus espacial para o projeto da estação retomar seu ritmo. O trem de pouso acionado e o Discovery chegou. Com o ônibus espacial a salvo em casa, resta aguardar o futuro da Estação Espacial Internacional. Frank, eu quero mostrar para você um elemento chamado cúpula. É a única parte da estação projetada especialmente para astronautas. Que legal! Outras áreas são projetadas para cientistas e para abrigar equipamentos, mas a cúpula é só para os astronautas e sua janela para o mundo. A parte do veículo projetada exclusivamente para os astronautas, para que vocês possam ver a Mãe Terra. Também vamos controlar o braço robótico de dentro da cúpula, eu acho. É, a estação de trabalho de robótica fica aí dentro. E a decoração também vai ficar bonita. É verdade. O projeto era para ser uma Ferrari com o custo de um Ford, mas virou um Ford com custo de Ferrari. Meu pai trabalhou na Apollo. Ele inspecionou o módulo. Quando fizemos Apollo, todos tinham entre 25 e 28 anos, cabelo curto, sem barba. Eram estudiosos. Tudo era diferente. Não é? Que dia, hein? Um dia típico, mas deu certo. É o que queremos todo dia. Eu tenho ótimas lembranças desse trabalho. Muito do que eu fiz já está na estação espacial. A troca do próprio ar, porque existe uma ligação. Quando abrirem a porta, terão acesso ao ônibus espacial. Além da corrida para concluir os nós e módulos em tempo, a equipe também enfrenta o desafio de coordenar o transporte entre os variados projetos que transpõem fronteiras internacionais. O valor é alto, a gente precisa trabalhar em conjunto e depois despachar de volta com a configuração nova. Eu entendo e concordo. Acho que daria certo, mas não sou especialista em exportação. E não sei quantas leis eu corro risco de violar. Não é fácil mudar as coisas, porque dependeríamos das organizações governamentais. Centro Espacial Kennedy, Flórida. Enquanto flutua nas temperaturas gélidas do espaço, a ISS necessita de proteção contra as intempéries. No Centro Espacial Kennedy, uma equipe de costureiros emenda mantas térmicas que cobrirão cada pedacinho da estrutura. Para modelar as mantas que precisavam de modificações, eles não quiseram removê-las. Querem que fiquem na estação. Então a gente precisa ir até lá para consertar. Por isso a costura à mão vem a calhar. Numa missão em 2001, Dan Tunney e Linda Godwin aplicaram mantas isolantes em torno de motores solares vulneráveis. 4 anos depois, Steve Robinson está prestes a empreender a caminhada espacial mais importante da história recente da NASA, na tentativa de localizar e remover o componente do Discovery que se soltou durante o lançamento. Esta é a visão do Steve. A gente precisa sacudir a cabeça lá em cima para se concentrar na tarefa, porque a paisagem rouba a nossa atenção. É irresistível. A coisa mais linda que existe, mas a gente precisa limpar a mente e se concentrar no conserto da nave. Eles são treinados para se concentrar na tarefa em vez de olhar para o planeta Terra? Foi a minha maior surpresa. Eu me concentrava muito no treinamento na piscina, mas lá no alto eu precisei parar um minuto e prestigiar o planeta. Eu não podia ignorar toda aquela beleza.
É fundamental que a pessoa que opere o braço robótico faça movimentos firmes e uniformes. Na Alemanha, o gerente de programação do Columbus, Günther Brandt, está numa conferência telefônica para atualizar Alan Tirkettle. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Günther. Eu quero dar um retorno sobre os problemas que nós tivemos na produção dos equipamentos. Eu acho que eu já mencionei a discrepância idiota que existe entre os cabos americanos e os pinos europeus. Já fizemos vários testes e agora o processo está normalizado. Nós continuamos fazendo adaptações nos pinos e ontem nós verificamos a situação. Já podemos nos comprometer em agendar os testes para o dia 14. Eu não estou tão preocupado com o que causou esse escorregão, Günther. O que me preocupa é o atraso no cronograma. A gente precisa ter certeza que o serviço elétrico da aparelhagem esteja pronto para o lançamento até o fim do ano. O que eu preciso de vocês é a confirmação de que vão trabalhar para que isso possa acontecer. Na Itália, acontece outro retrocesso. O nó 3 é interrompido quando a fita que segurava o protetor térmico começa a se soltar. Um problema tão simples em terra poderia causar uma catástrofe em órbita. Se isso ficar solto, pode ser perigoso para as pessoas dentro dele. Estas peças são cruciais para o nó operar, principalmente se o nó não estiver motorizado em órbita durante a transferência para o convés da estação. Serve para prevenir congelamento e condensação. Em seguida, eles precisam instalar uma válvula indispensável para igualar a pressão entre o ônibus espacial e o nó 3. Esta válvula permite igualar a pressão antes de abrir a porta do lado interno ou externo. E também permite a troca do próprio ar, porque existe uma ligação. Quando abrirem a porta, terão acesso ao ônibus espacial. Além da corrida para concluir os nós e módulos em tempo, a equipe também enfrenta o desafio de coordenar o transporte entre os variados projetos que transpõem fronteiras internacionais. O valor é alto, a gente precisa trabalhar em conjunto e depois despachar de volta com a configuração nova. Eu entendo e concordo. Acho que daria certo, mas não sou especialista em exportação. E não sei quantas leis eu corro risco de violar. Não é fácil mudar as coisas, porque dependeríamos... E a estação espacial foi a nave Soyuz. Aguardando contato. A função do Soyuz era transportar tripulações substitutas. Também era o veículo de escape emergencial para os habitantes da estação espacial e apenas saía da Terra quando outro chegava para substituí-lo. Ao lado do foguete Soyuz, existe a espaçonave de carga Progress, não tripulada. Nos últimos 2 anos e meio, a Progress transportou todos os suprimentos de sobrevivência necessários para a estação espacial em seu isolamento. A única coisa que não pôde transportar são os nós e módulos necessários para concluir a ISS. Esse transporte só pode ser feito pelo ônibus espacial da NASA. Enquanto parceiros internacionais do mundo todo preparam a aparelhagem indispensável à estação espacial, os astronautas Steve Robinson e Soichi Noguchi partem para a imensidão do espaço, dando início à sua própria e importante tarefa: avaliar em primeira mão as avarias no ônibus espacial Discovery. Tudo bem? Vamos nessa. Podemos ir. Agosto de 2005. O futuro da estação espacial está ameaçado. As agências espaciais do mundo todo já não têm certeza se algum dia seu equipamento poderá ser transportado ao espaço. Depois de localizar as avarias no Discovery, os astronautas Steve Robinson e Soichi Noguchi precisam consertar os defeitos.
Boa visão de Soichi-no-Guchi, na ponta do Canadá Arm 2, que está sendo operado por Wendy Lawrence. Ela está manobrando em direção ao novo giroscópio de controle, perto da antepara de ré na plataforma de cargas do Discovery. Enquanto Steve Robinson e Soichi Noguchi trabalham na imensidão escura do espaço, seus colegas astronautas Thomas Reiter e Dan Tunney cumprem seu expediente na piscina do Laboratório de Flutuação Neutra. Com mais de 60 metros de comprimento e 12 de profundidade, esta piscina demora 1 mês para encher e contém réplicas perfeitas dos componentes da estação espacial. Simula caminhadas no espaço da forma mais semelhante possível no planeta. Também serve para os astronautas treinarem e praticarem as difíceis tarefas de manutenção na réplica debaixo de mais de 20 milhões de litros d'água. Bom dia. Hoje vamos fazer o treinamento. É engraçado porque trabalho com o Ian Christie há mais de 10 anos. Ele me ajudou no primeiro voo e eu acompanhei o desenvolvimento das câmeras a laser, que evoluíram e tornaram o voo do Discovery possível. Esse pessoal devia se orgulhar da criatividade e das invenções. Chris Hadfield sabe tudo sobre operação de braços mecânicos. Ele é chefe de robótica para os astronautas da NASA e responsável pelo irmão mais velho do braço da nave, o Canadá Arm 2. Fixado permanentemente na estação espacial, o Canadá Arm 2 pesa 1.800 quilos e mede 17,5 metros, tendo capacidade de mover massas superiores a 100 mil quilos. Quando os componentes principais da estação chegarem ao espaço, caberá ao Canadá Arm 2 posicioná-los, uma tarefa que requer preparação e treino minuciosos. Depois de agarrar, o braço da nave vai soltar a carga. Vamos simular um transporte de carga. E nós vamos... Quer dizer, você vai precisar engatá-la à estação. Então eu vou mexer na peça de número 3. É. E a outra ponta vai ficar perto do braço, então vai ser fácil o engate. Está ao alcance dele. Algum astronauta caminhando no espaço vai dar orientação? Nessa hora, não. Então só depende da robótica. As pessoas não percebem que, apesar da microgravidade, os objetos têm muita massa. É necessário muita força para movê-los e, da mesma forma, para parar o movimento. É uma força fora do alcance humano. Movimentar um objeto de 20 mil quilos no espaço é como sentar no cais e puxar um barco com uma corda. Apesar de pesado, o barco se move, mas se acelerar, pode até terminar esmagando a perna da pessoa no cais. Enquanto o ônibus espacial Discovery aguarda os reparos na Terra, os principais componentes continuam sendo concluídos e preparados para o lançamento. O homem que coordena os diversos projetos em sua própria casa na Holanda é Alan Tiketto. Ele é responsável pelas obras do módulo Columbus, na Alemanha, do Nó 3, na Itália, e da cúpula de observação no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Na Holanda, ele também se encarrega do desenvolvimento de projeto do ATV, o veículo automatizado de transferência da Agência Espacial Europeia. O ATV é uma nave sem tripulação que será setor de transportes da EADIS em Bremen, na Alemanha. O módulo Columbus é um laboratório com capacidade para 10 pessoas de 4,5 metros de comprimento. Quando estiver pronto, os astronautas poderão executar milhares de experimentos dentro dele no espaço sem gravidade.
Mas existe um grande problema. Os fios enviados pelos Estados Unidos são incompatíveis com os conectores da Alemanha, causando um enorme atraso. Okay, dann werden wir das mal so in die Planung aufnehmen und dann mal sehen, wie es aussieht. Dankeschön. O Nó 3 foi projetado para levar o sistema de suporte à vida até a ISS. O Nó 3 também servirá como plataforma de apoio para as novas estruturas cruciais para o crescimento da Estação Espacial Internacional. Mas como o módulo Columbus não poderá ir a lugar nenhum até que o trabalho esteja terminado. Como vai a fornalha? Bem, estamos com duas atividades. A primeira é checar o problema encontrado ontem. Na trave do leme. E depois vamos instalar a válvula EMV. Então, durante a noite, o braço vai estar instalado. Sim, sem problemas. Isso é bom. Hoje os outros 2 turnos vão continuar? Sim, nós vamos pulverizar, colocar o revestimento e pulverizar de novo. Quando resolvermos o problema, tudo vai voltar ao normal. Ainda bem. Certo. Na Itália, a equipe do Nó 3 está voltando ao ritmo normal. Mas na Alemanha, a equipe do módulos Columbus está sentindo a pressão. O chefe da engenharia de sistemas, Rüdiger Kletzik, e o gerente de projeto, Günther Brandt, estão atrasados. Uma conferência telefônica foi agendada para dar satisfações a Bernardo Patti, gerente de projeto da Columbus na Agência Espacial Europeia. Atrasamos 9 semanas na... Se perdeu por volta das 8 da manhã, cerca de 10 minutos atrás. O diretor de voo, Leroy Ken, está instruindo os controladores para interromperem o procedimento de emergência e seguirem novas instruções. Após a tragédia, a frota de ônibus espaciais permaneceria em terra por tempo indeterminado, colocando em dúvida o destino da estação espacial. Tentar colocar um ônibus espacial em órbita depois do acidente e das mortes demanda o trabalho de muita gente e muita coragem também. Depois do lançamento ocorrer conforme o previsto, o controle da missão se deparou com uma realidade assustadora. O isolamento de espuma se desprendeu do tanque de combustível. Ninguém sabe qual é a gravidade da avaria e nem se a tripulação conseguirá voltar a salvo para casa. Este é o início de um procedimento de 90 minutos que vai gerar uma imagem dinâmica da nave através de uma câmera de infravermelho para checar se o nariz da espaçonave não foi avariado durante a subida de 8 minutos e meio do Discovery para a órbita. Eu aposto que vários diretores de voo ficaram satisfeitos com os dados em 3D e não querem mais trabalhar sem eles. A avaria foi captada pela câmera laser, então, entre tantas preocupações, aquela avaria foi mostrada. E sem termos pensado muito em como obter os dados, a lição é sempre nos prepararmos para imprevistos. Sempre que quiserem procurar uma falha, vão olhar na LCS. A câmera a laser da Neptec é conectada a um braço robótico que manobra em torno da espaçonave avariada. O rastreamento foi um sucesso e a avaria foi localizada. A equipe descobriu que algumas pastilhas do isolamento térmico que protegem a nave do calor durante a reentrada na atmosfera foram deslocadas no lançamento. Montreal, Canadá. Agência Espacial Canadense.
É engraçado porque trabalho com o Ian Christie há mais de 10 anos. Ele me ajudou no primeiro voo e eu acompanhei o desenvolvimento das câmeras a laser, que evoluíram e tornaram o voo do Discovery possível. Esse pessoal devia se... É um sistema de acoplamento que os russos usaram durante muitos anos. Bastante confiável e resistente. Estamos satisfeitos de usá-lo no ATV. No final da missão, quando o ATV volta à Terra, ele queima na atmosfera, não é mesmo? Todo o lixo gerado em órbita é transferido ao ATV para ser queimado, evitando o acúmulo de dejetos na estação. Então, o próximo passo é fazer um veículo que não queima para eu poder voltar à Terra. A nave espacial tripulada com maior tempo de serviço do mundo é a Soyuz. 3, 2, 1. Ignição e decolagem. O foguete Soyuz começa a primeira expedição à Estação Espacial Internacional, dando o primeiro passo para a presença permanente dos humanos no espaço. Depois do desastre do ônibus espacial Columbia em 2003, a única ligação entre a Terra e a estação espacial foi a nave Soyuz. Aguardando contato. A função do Soyuz era transportar tripulações substitutas. Também era o veículo de escape emergencial para os habitantes da estação espacial e apenas saía da Terra quando outro chegava para substituí-lo. Ao lado do foguete Soyuz, existe a espaçonave de carga Progress, não tripulada. Nos últimos 2 anos e meio, a Progress transportou todos os suprimentos de sobrevivência necessários para a estação espacial em seu isolamento. A única coisa que não pôde transportar são os nós e módulos necessários para concluir a ISS. Esse transporte só pode ser feito pelo ônibus espacial da NASA. Enquanto parceiros internacionais do mundo todo preparam a aparelhagem indispensável à estação espacial, os astronautas Steve Robinson e Soichi Noguchi partem para a imensidão do espaço, dando início à sua própria e importante tarefa: avaliar em primeira mão as avarias no ônibus espacial Discovery. Tudo bem? Vamos nessa. Podemos ir. Agosto de 2005. O futuro da estação espacial está ameaçado. As agências espaciais do mundo todo já não têm certeza se algum dia seu equipamento poderá ser transportado ao espaço. Depois de localizar as avarias no Discovery, os astronautas Steve Robinson e Soichi Noguchi precisam consertar os defeitos. Boa visão de Soichi Noguchi na ponta do Canadá. Estruturas cruciais para o crescimento da Estação Espacial Internacional. Mas como o módulo Columbus não poderá ir a lugar nenhum até que o trabalho esteja terminado. Como vai a fornalha? Bem, estamos com 2 atividades. A primeira é checar o problema encontrado ontem. Na trave do leme. E depois vamos instalar a válvula EMV. Então, durante a noite, o braço vai estar instalado. Sim, sem problemas. Isso é bom. Hoje os outros 2 turnos vão continuar? Sim, nós vamos pulverizar, colocar o revestimento e pulverizar de novo. Quando resolvermos o problema, tudo vai voltar ao normal. Ainda bem. Certo. Na Itália, a equipe do NO3 está voltando ao ritmo normal. Mas na Alemanha, a equipe do Módulos Columbus está sentindo a pressão. O chefe da engenharia de sistemas, Rüdiger Kletzik, e o gerente de projeto, Günther Brandt, estão atrasados. Uma conferência telefônica foi agendada para dar satisfações a Bernardo Patti, gerente de projeto da Columbus na Agência Espacial Europeia. Atrasamos 9 semanas na reintegração do Columbus e atrasamos mais 2 semanas na integração da carga útil. Então foram 11 semanas de atraso no total. Mas se servir para aprendermos a não atrasar mais, tudo bem. Se não aprendermos a lição, que é retomar o controle e esperar que tudo funcione, o atraso vai aumentar.
Sei que o ônibus espacial está em terra e tudo mais, mas não me interessa. Vocês conhecem as nossas diretrizes. Bernardo, eu concordo com você. Mas isso não resolve nesse nada. momento, Burkhard Schmidt e Paolo estão estudando juntos o cronograma para saber como retomar as atividades dentro do prazo. Cabo Canaveral, Flórida. Uma das primeiras peças de aparelhagem destinadas à estação espacial quando o ônibus voltar a voar será a estrutura integrada de treliça de 90 metros. O suporte central da ISS vai sustentar uma extensão de 43 mil metros quadrados de painéis solares que fornecerão aos seus habitantes até 110 kW de energia. A plataforma externa de armazenamento está cheia de aparelhos, que serão instalados na estação. Durante as futuras missões espaciais, quando componentes grandes da estrutura treliçada